Olá, tudo bem? Você já parou para prestar atenção que muitas vezes você, quando reage, você não pensa? Meu nome é Fabiano Benassi e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o funcionamento da nossa mente no que se refere a questões relacionadas a reações. A reação ela é um processo automático. Eu falo isso no meu e-book de autocontrole emocional. Ela é algo que você não pensa para fazer. Você age de uma forma automática, de uma forma em que você muitas vezes não está presente ali para você perceber por que você está reagindo. Você simplesmente reage. E esses dias eu estava observando a minha filha e foi muito interessante porque a gente tem esse processo de reação construído desde quando a gente é criança. A minha filha, é engraçado que muitas vezes quando ela não quer alguma coisa, ela simplesmente ignora tudo e não dá atenção para você. Então você vai lá, por exemplo, dar comida para ela, aí ela começa a comer e tudo mais. Aí quando ela não quer, ela não pensa em experimentar, ela não pensa em provar, ela não pensa em perguntar, né? Ela tem também vai fazer 3 anos agora, em maio. Mas ela não pensa, ela simplesmente tem uma reação. E qual que é a reação dela? É a reação às vezes do choro, é a reação da fuga, então ela foge, é a reação de fechar a boca ou de ignorar. Então essa reação, ela é algo automático. Desculpa. Ela é algo automático, que você não para pensar. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, você vai virando adolescente, vai virando adulto, vai começando a ter responsabilidades. Muitos desses processos que nós temos dentro de nós, eles continuam automáticos. Eles continuam funcionando de uma forma, às vezes mais amadurecida, mas ainda eles continuam sendo reações. Eles não são ações. E isso acaba gerando uma limitação para a nossa capacidade de realizar e de fazer as coisas. Então, quando você, por exemplo, você pega alguém que tem uma personalidade de ser uma pessoa mais quieta, né? Uma pessoa que tem, eu não sei se você talvez seja assim, mas vamos supor que você conhece alguém que é mais quieta. A pessoa às vezes tem uma reação de ficar na dela, de não falar o que ela gostaria de falar, porque ela aprendeu de certa forma isso com os pais, ou a família dela foi assim, ou ela desenvolveu isso por algum motivo, né, por causa da personalidade, e ela simplesmente resolveu que quando alguém faz alguma coisa, mesmo que ela não goste, ela não fala. Ela tem outras formas de se expressar. E aí quando a pessoa começa a ter um relacionamento com alguém, em vez de ter uma comunicação eficaz que faça com que isso funcione, que a via de mão dupla da comunicação seja benéfica, tanto para informar coisas boas ou não, para os dois lados, essa via não funciona direito. E aí a pessoa, às vezes, ela tem lá uma impressão de alguma coisa, ou um probleminha, né, no tipo, eu não gostei disso, mas ela não se expressa e simplesmente a outra pessoa do outro lado também não entende. Por quê? Aquilo é uma reação. Aquilo acaba sendo algo que ela faz automaticamente sem pensar. E um outro exemplo seria o contrário, né? Aquela pessoa muito explosiva, aquela pessoa que fala demais. Né? Meu pai, eu tenho uma descendência italiana. Meu pai, ele é filho de italiano, eu sou neto de italiano. E eu puxei muitas coisas dele, ele tem algumas características que você lembra de italiano mesmo, aquela característica intensa, onde você explode, né? Ou fala palavrão e tudo mais. E legal, isso assim, não é bom nem ruim. Só que às vezes, dependendo do contexto, você não consegue se comunicar direito com as pessoas, porque você se impõe, ou você às vezes fala muitas coisas sem perceber o contexto da situação. E, enfim, expressa opiniões às vezes que não condizem com o momento, né, ou com as pessoas, ou começa a falar coisas que não tem nada a ver com o assunto, enfim. Então, essa é uma forma de reação também. E aí, o que poderia ser uma coisa que às vezes acaba sendo evitado, né, quando você tem esse tipo de reação. Você chega num lugar e essas pessoas evitam ter contato com você ou falar com você porque sabem que você age de uma forma explosiva. Que nem o caso agora do ator lá, que eu esqueci o nome dele. Aliás, o yoga é bom para memória, né? Não sei se você sabe que o yoga é bom para memória, e para uma outra coisa também que eu não estou lembrando agora. Mas aquele ator que cuspiu na cara do casal lá no restaurante
porque eles estavam discutindo de política. Tipo, pra quê, né? E por que isso? Então reações, elas acontecem sem que a gente pense para fazer. E existe uma prática extremamente simples que você pode colocar na sua vida para você prestar atenção se você está reagindo ou não. Só que eu já falei de reação aqui nesses vídeos, né? Eu estou voltando com esse assunto, porque esse assunto ele vai voltar várias vezes, de formas diferentes e com práticas diferentes. Mas existe uma palavra em sânscrito que é chamada de viveka. Viveka significa discernimento. A nossa capacidade de discernir é a nossa capacidade de escolher as coisas certas e as coisas que são adequadas para nós, as coisas que são adequadas para o momento, as coisas que são adequadas para aquela situação. Só que você, para fazer isso, precisa ficar presente, precisa ficar focado. E para que você consiga melhorar a sua capacidade de viveka, ou seja, de discernimento, é preciso que você comece a mais observar do que agir, do que reagir, né, ou agir. Então, observação, né, é algo que a gente pode também fazer um paralelo aqui com um tipo de prática que a gente tem no yoga, que é chamado de Swadhyaya. Swadhyaya é uma das coisas mais importantes que a gente tem no yoga, porque quando a gente fala de autoconhecimento, não dá para você falar de autoconhecimento, né, se você não tem a capacidade de se observar. Observar seus comportamentos, suas reações, as suas emoções, os seus sentimentos, as suas respostas, né? E muitas vezes a gente não consegue perceber isso porque como o espelho não se reflete, a faca não se corta, o eu não se vê, ele vê, né? Então você muitas vezes está vendo o outro, mas você não está percebendo como você está agindo em relação a outras pessoas ou outras situações. E aí você acaba percebendo isso quando alguém é parecido com você e você dá de encontro com essa pessoa que tem personalidade parecida ou atitudes parecidas, ou quando você percebe que você cria um reflexo, né? Às vezes a pessoa fala assim pra você, mas por que você está agindo desse jeito comigo? Por que você está sendo agressivo desse jeito comigo? Aí você tem um reflexo daquilo e você começa a se dar conta, né? A se mancar das reações, né? Ou das mancadas que você está dando e que você poderia controlar. Que assim, uma coisa muito importante, tá? Essas reações, elas não acontecem porque você é uma pessoa boa ou ruim. A gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso, com julgamentos, tá? Bom e ruim depende de uma série de contextos em relação à cultura, em relação ao momento, enfim, tem muita coisa aí. Isso tem a ver com muito mais com a sua forma verdadeira de ser. Então, se você está reagindo, você não está presente, você não está sendo você. Essa que é a questão aqui, tá? Não é uma questão de certo ou errado. Eu vou abordar essa questão de certo e errado mais pra frente. Mas, por enquanto, eu vou falar sobre isso aqui, que não é uma questão de certo e errado, é uma questão de percepção, né? É uma questão de verdadeiro, né? De você estar sendo verdadeiro, estar presente. Essa que é a diferença. Quando você faz com discernimento, você faz sabendo que você tem escolha. E você não precisa deixar de ser quem você é. Você não precisa deixar de ter o jeito italiano ou ser aquela pessoa que evita falar determinadas coisas, porque isso, em muitas situações, é bom, né? Eu estou dando exemplo, eu estou esse exemplo, mas pode ser para vários outros. Isso é bom, dependendo de como você vai usar. Agora, por exemplo, uma pessoa introvertida, muitas vezes não tem muitas oportunidades ou perde oportunidades porque ela não consegue se impor, ou não consegue chegar num lugar e se expor também, né? Agora, uma pessoa que é muito extrovertida também pode causar uma gafe ou fazer alguma coisa que não tem que fazer naquele momento. Então, assim, não é questão de certo e errado, é questão de momento, de se conhecer e usar o que você tem de melhor usar o que você tem de melhor nas situações que são específicas, que tem a ver com você, né? Que você percebe que você, usando aquele recurso que você tem, vai ser... Você vai... Fugiu a palavra, caramba. Você vai agir com o seu potencial, é essa a palavra. Você vai agir com o seu potencial. Então, voltando, né? A prática, qual que é? A prática do discernimento. A prática do discernimento, ela também precisa da prática da observação. Então, a partir de agora, o que você pode parar e observar dentro de você? Qual é a atitude que você gostaria de observar que você faz reagindo e você gostaria de mudar?
né? Então você gostaria de ser uma pessoa mais extrovertida, ser mais tímida, queria ser mais extrovertida, queria ser... Então, observa, o que você pode fazer para isso? Né? Como que você pode agir? Né? Aquela situação que você pensou e falou assim, nossa, eu não devia ter feito isso, poderia ter feito assim, assim, assim. Então, tenta... Já que você pensou que poderia fazer de um jeito diferente, então experimenta colocar essas pequenas atitudes em momentos do seu dia, em situações que você percebe que você reage e não age. E com discernimento, com auto-observação, né, observação de si mesmo, então com o Viveka e com o Swadhyaya, você vai perceber que muita coisa pode mudar. E o primeiro passo é esse, né? Primeiro perceber, primeiro a gente vivenciar, primeiro a gente reconhecer. Depois, quando a gente reconhece, a gente pode tomar uma ação e fazer alguma coisa a respeito. Então esse é o vídeo de hoje que eu queria deixar aqui. Espero que tenha ficado clara essa ideia aqui do discernimento, da observação. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui abaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, curte. Se você não gostou também, dá um não curtir, comenta, compartilha. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau.